Olha, a Globo vai vender essa cena como se fosse a redenção do Brasil. Como se de repente a democracia tivesse vencido. Mas não dá pra cair nessa. O que a gente está prestes a assistir não tem nada a ver com justiça. É, na verdade, a formatura da hipocrisia nacional. E é essa a real. Eles estão mentindo na nossa cara. Querem que a gente comemore a queda do palhaço pra gente não ver que o circo inteiro continua de pé. Aqui é Maria, e hoje o véu vai cair. A gente vai entender como a mesmíssima elite que fabricou o monstro agora simplesmente joga ele fora para salvar a própria pele e, claro, continuar lucrando em cima da gente. Então, a pergunta que fica é essa. O que a gente está vendo é um ato de justiça de verdade ou é só um espetáculo com roteiro e tudo para acalmar o povo e garantir que nada, absolutamente nada, mude de verdade nesse país? É essa farsa que a gente vai desmontar agora, pedaço por pedaço. Ok, vamos lá. O primeiro ato desse grande teatro é a historinha que a mídia de empresa está construindo agora mesmo, enquanto a gente conversa. É aquela narrativa de herói contra vilão, do bem contra o mal, pura ficção para fazer o povo dormir. A diferença é gritante. De um lado você tem a versão do Jornal Nacional, a democracia venceu, o monstro caiu. Do outro lado, a realidade concreta. A elite só está se livrando de uma ferramenta que ficou rebelde demais, que começou a atrapalhar os negócios. Estão limpando o tabuleiro para poder continuar o mesmo jogo de sempre. E por que a mídia faz esse papel? Porque ela não é neutra, né? Ela é o que um filósofo chamado Althusser definiu como o aparelho ideológico do Estado, ou seja, é a máquina de propaganda da burguesia. O trabalho dela não é informar, é criar um consenso, é fazer a cabeça do trabalhador para que ele aceite a própria exploração como se fosse algo normal da vida. E aqui está o pulo do gato dessa análise toda. O Bolsonaro não está caindo por causa das quase 700 mil mortes na pandemia, nem por queimar a Amazônia, não. Ele está sendo punido por indisciplina. O crime dele para a elite foi atacar o STF, questionar as urnas, ou seja, foi criar uma instabilidade que começou a dar prejuízo para Faria Lima. Ele virou um risco para os lucros, simples assim. Mas para entender de verdade por que estão descartando essa ferramenta agora, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A gente precisa ver como essa criatura foi montada em laboratório, pela mesma elite que hoje finge que não tem nada a ver com isso. Essa linha do tempo aqui é a receita do desastre. A mídia e o judiciário, de mãos dadas, criaram um clima de terra arrasada. Eles criminalizaram a política, quebraram a economia com a Lava Jato, deram um golpe parlamentar e, no fim das contas, abriram um buraco enorme que foi preenchido por um suposto outsider que prometia ordem. 4.400.000. Guarda bem esse número. Esse é o custo real daquela operação que a Globo vendia todo dia como a salvação do Brasil. De acordo com o Diese, a Lava Jato destruiu a nossa engenharia, gerou desemprego em massa e sumiu com mais de 172 bilhões de reais da nossa economia. Foi esse caos todo, aplaudido pela mídia, que virou o combustível perfeito para o discurso de ódio do bolsonarismo. E aí, quando o cenário de terra arrasadas já estava pronto, a mídia veio e deu o golpe final. O jornal Estado de São Paulo, em 2018, soltou esse editorial aqui, uma vergonha que entrou para a história da canalice jornalística no Brasil. Foi aqui que a porteira se abriu de vez. Na hora que eles colocaram um professor universitário no mesmo patamar de um defensor de torturador, a mídia liberal basicamente deu um habeas corpus moral para a classe média votar na barbárie sem peso na consciência. Eles não eram inocentes, eles foram cúmplices. Preferiram correr o risco do fascismo do que aceitar a ameaça de um projeto popular. E aí a criatura foi eleita. O capataz assumiu o poder e, por um bom tempo, ele fez direitinho o serviço sujo para qual ele foi contratado. O problema é que o capataz começou a se achar o dono da fazenda. A lógica é bem simples. Enquanto ele passava a boiada toda, reforma da Previdência, privatizações, teto de gastos, a Faria Lima só aplaudia. O problema de verdade começou quando o custo político, a instabilidade que ele causava todo santo dia, ficou maior do que o benefício econômico. Ele começou a atacar as próprias instituições da burguesia. E não vamos nos enganar, porque o plano deu muito, mas muito certo para quem realmente importa. Enquanto o povo empobrecia, os 4 maiores bancos do país, sozinhos, lucraram 96 bilhões de reais só em 2022. O tal do louco era, na verdade, um gerente extremamente competente para os banqueiros. É crucial entender isso aqui. A virada de chave da elite não aconteceu quando o Bolsonaro debochou de gente morrendo sem ar. Não.
Aconteceu quando o Risco Brasil disparou e o dinheiro dos gringos começou a ficar com medo de vir para cá. A indignação deles não é moral, é contábil. E isso tudo leva a gente para o grande ato final desse teatro. Eles se livram do homem para poder preservar o projeto. A gente está entrando na era do que se pode chamar de bolsonarismo sem Bolsonaro. É a fantasia da normalidade democrática que só serve para esconder a continuação da guerra de classes. Dá uma olhada nessa tabela. O que muda de verdade? Basicamente, o estilo. Sai o ogro e entra alguém que pelo menos sabe usar garfo e faca. E o que fica? Tudo que interessa para Faria Lima. Arroxo, privatização, trabalho precário. Muda o rosto no Planalto, mas a agenda de exploração continua a mesma. É isso. Esse é o resumo da ópera. O grande sonho da elite brasileira é ter a agenda econômica do Guedes, mas com a embalagem civilizada de um político tradicional. Eles querem o mesmo veneno neoliberal, só que agora servido numa taça de cristal e não mais pelo garçom tosco e barulhento que eles mesmos contrataram. E esse é o roteiro que está sendo seguido à risca. Primeiro, você cria o bode expiatório. Segundo, promove a catarse nacional com a prisão televisionada. Terceiro, todo mundo celebra a volta da democracia. E quarto, que é o mais importante de tudo, a agenda de austeridade continua, só que agora sem o barulho e a confusão para atrapalhar os negócios. É por isso que a gente não pode cair nessa armadilha. Não dá para brindar com eles. A gente precisa ter clareza. A queda de um homem não significa a liberdade da classe trabalhadora. A justiça da burguesia é só um ajuste de contas interno. A nossa justiça é outra coisa, bem diferente. E essa análise toda termina com a pergunta que realmente importa. A prisão do Bolsonaro não é o fim da luta. É só o fim de uma ilusão. O homem pode até ir preso, mas é a estrutura de exploração que precisa de figuras como ele para se manter de pé. Essa estrutura foi sequer arranhada. A resposta, por enquanto, é um somoro não. E é por isso que a nossa luta está só começando.